Oi, pessoal! Hoje vamos tratar da crise brasileira, tanto das crises, na verdade, né? Tanto a epidemiológica quanto a econômica e também a institucional. Se o seu concurso cobra atualidades no edital ou política internacional no CACD, fique ligado, o professor Tanguy já chegou. Nossa Senhora, eu gosto de professor. Meu Deus, o homem já chegou, olha isso aí, que lindo! Aguardando o professor Tanguy. Ah, Bem, querido! Sara, quanto tempo? Pois é, professor! Gente, eu tô tão honrada que ele aceitou esse convite. Eu Nada, honra falei, minha. e olha, a gente tem 50 minutos para você explicar todos os problemas do Brasil, em 50 minutos todas as crises. E, pessoal, só apresentando rapidamente o Tanguy, ele vai se apresentar para vocês do jeito dele, mas eu já lhes digo que ele foi muito, muito importante na minha preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD. Eu sou formada em Relações Internacionais também, para o pessoal que me conhece aí só da área jurídica. E o Tanguy, ele me deu toda a base, tanto para o CACD quanto para a BIM. Eu também passei para oficial de inteligência da BIM, mas isso é uma história depois que a gente conta. E hoje ele vem passar toda a experiência dele aqui gratuitamente para quem não tem condição. Infelizmente, o momento é crítico, tem muita gente que está sem grana para pagar os cursinhos, e hoje vocês terão uma aula maravilhosa do Tanguy, que também é comentarista da Globo News e criador do Petit. Eu não sei nem o que falar, deixa ele falar aí, pessoal, se apresenta. Tanguy. Sara, ó, eu posso me apresentar assim. Fui professor da Sara muito tempo atrás, antes dela começar a passar em todos os concursos que passavam pela frente dela. Então, me apresentando, eu também sou formado em Relações Internacionais, assim como a Sara, sou graduado e mestre em Relações Internacionais. Comecei a dar aula para o CACD, pessoal que quer ser diplomata. Nossa, Sara, tem muito tempo. 2007, sei lá quanto tempo, faz 13 anos. Vai fazer 13 anos. Aí fui professor, comecei em São Paulo, fui professor em Brasília, né? Foi onde eu conheci a Sara. No Rio, eu sou do Rio, moro no Rio, o Chiado do Oeste não deixa mentir, né? É, e desde então eu dou aula em faculdade de Relações Internacionais, pós-graduação, sou comentarista convidado da Globo News e eu criei um podcast. Eu e o professor Daniel Souza, que também é professor do CACD, foi meu professor, aliás, na faculdade, muito tempo atrás também, que é o Petit Jornal. E a ideia do Petit Jornal é a gente fazer comentários sobre política internacional e economia em 5 minutinhos. Então a Sara falou assim: você vai ter que explicar a crise do mundo em 50 minutos. Eu falei assim: tô treinado, tô acostumado a tentar fazer isso em 5. Eu tenho 10 vezes mais tempo. Perfeito, então. Então, assim, do mundo, acho que hoje, nessa primeira live, podemos fechar, fechar nosso escopo no Brasil, né? Que já, Podemos. assim, já é um grande Já, problema. E eu bastante. costumo dizer que, meu Deus, era mais fácil fazer réu no passado. E Era. era mais fácil ser professor de política internacional no passado. E também cientista político, né? Tá difícil. As crises, pessoal, hoje nós vamos tratar das crises, da crise epidemiológica, econômica e institucional. Eu gostaria de começar, Tanguy, pela epidemiológica. Eu até escrevi ali o número de mortes hoje, dia 15 de junho. Eu vou deixar essa live salva no YouTube depois, tá, galera? Para galera, pessoal que não pode ver agora. Mas hoje, Tanguy, somos mais de 80 mil mortes. Eu anotei, perdi. Enfim, temos mais de 80 mil mortes no Brasil. Não, 44. 44 mil 44 mortes. mil mortes. E só no Rio, eu estava vendo, são muitos números, e 40 e tantos mil mortes e 800 e tantos mil casos. Isso. E esses números, inicialmente, Tanguy, gostaria que você explicasse para o pessoal que esses são os números que são mostrados. Existe outro número real nessa crise epidemiológica, né? Existe, em primeiro lugar, porque o Brasil ele tem uma nada honrosa posição internacional de ser um dos países com grande número de casos que menos testa, né? E esse é um ponto fundamental. Assim, claro que se você não testa, você não tem Covid. Então, se você morre sem teste, é provável que você seja colocado, por exemplo, como crise aguda respiratória, alguma coisa assim, e que eu imagino que daqui a algum tempo vai ser feita uma contabilização acerca de quem morreu de fato de Covid. Você tem testes que demoram a ser feitos, você tem uma série de indícios e tudo, e esse número ele deve crescer muito, principalmente o número de casos. O número de casos acho que a gente nunca vai saber precisamente quantos tem, mas esse que você falou de 800 mil, daqui a pouco vai bater 1 milhão, e não vai demorar muito, são apenas os confirmados. Pois é. Isso é impressionante a quantidade de gente que deve ter tido e teve sintomas leves, ou nenhum sintoma, ou sintomas mais pesados, simplesmente não entrou nas estatísticas.
Pois é, Tanguy, por isso que eu me confundi nos números, né? É tão chocante, assim, por isso que eu falei 80 mil por causa dos 800 e tantos 800. mil casos. E eu percebo, eu tenho acompanhado o Átila, enfim, outros, eu tenho acompanhado todos os meios informacionais para acompanhar, mas é importante que essa live de hoje, pessoal, deixe que vocês percebam a importância dessa live, porque é um professor de política internacional e para todos os outros concursos para atualidades. E como você acha, Tanguy, que as provas cobrarão este momento? Está muito incerto ainda, né? Está tudo muito incerto, mas o protagonismo do Brasil nessa crise mundial, mas aqui a crise interna, como as provas podem cobrar dos alunos futuramente? Então, Sara, o futuramente é sempre uma incógnita, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil, a gente não sabe como é que vai estar a situação política do Brasil, mas aí você sabe melhor do que eu, né? As bancas, elas costumam ser muito chapa branca, né? Assim, elas tendem, por exemplo, a não criticar o governo. Eu sou professor do CACD há muito tempo, né, para quem quer ser diplomata, e eu acho que esse é um dos poucos concursos que muitas vezes viram manchete de jornal. Caiu na prova tal coisa, então tem ano que cai alguma coisa. Teve ano, por exemplo, caiu uma crítica à França. Isso virou notícia de jornal, assim, no Brasil, no exterior, reverberou e tudo. Então, as bancas, elas costumam ter muito cuidado com o que se coloca, porque você pode ter uma resposta que está embasada, por exemplo, por cientistas e tudo, mas que o governo discorda. Qual é a resposta correta? Então, me parece que o que pode ser cobrado em termos de atualidades é sobre a pandemia de uma forma geral, as reações multilaterais que podem ser buscadas, as condições sanitárias, por exemplo, do Brasil. Então, por exemplo, questões relacionadas em concursos que não são da área internacional, né? Mas, por exemplo, condições de saneamento no Brasil, acesso a saneamento básico. Esses são assuntos que são muito pertinentes para a gente falar sobre o momento atual, mas acho muito difícil que sejam cobradas questões mais críticas ao Brasil. Porque, naturalmente, quando a gente tem uma situação como essa, é óbvio que tem uma série de erros que foram cometidos e estão sendo cometidos, não tem nenhuma dúvida disso, mas acho muito difícil que um concurso agora fale sobre isso. Talvez daqui a 10 anos, talvez daqui a 5 anos, sabe, sei lá, quem é que vai estar no poder até lá, a gente tem uma visão um pouco diferente. Aí sim, eu acho que pode acontecer, agora eu acho muito difícil. Então, agora, digamos, ano que vem, né? CACD sempre tem, pessoal, todo ano, inclusive foi escolhida, vai ser Banqueades novamente, mas para os outros concursos, Senado vai cobra, geralmente, atualidades, mundo contemporâneo, como está no último edital do Senado. Enfim, grandes concursos cobram atualidades, que é mundo contemporâneo, política internacional, enfim, elas são, né? E aí, pode cobrar, por exemplo, a cooperação sanitária entre os países fronteiriços, por exemplo. Hoje foi anunciado que o Trump vai mandar a hidroxicloroquina para cá. Isso sim pode ser cobrado, e como você pode imaginar aí temas de prova sobre isso, na questão da crise epidemiológica. Então, pode ser cobrado exatamente as questões mais factuais, as questões jurídicas acerca da coisa, as questões políticas acerca da coisa. Agora, a gente tem uma grande vantagem agora, né, Sara, que é o fato de que não vai ter concurso ao longo dos próximos 2, 3, 4 meses, porque não dá para ter aglomeração. Até lá, a gente já vai ter um cenário um pouco mais bem definido do que aconteceu, a gente já vai ter uma leitura do que aconteceu. E aí vai dar para a gente imaginar como é que as bancas podem cobrar esse tipo de coisa. Agora, como é que os estados, como é que cada estado lidou com a pandemia? O que os estados fizeram com as fronteiras? O que os organismos multilaterais fizeram? O que a ONU fez? O que a OMS fez? Quais foram as críticas, por exemplo, à OMS? As relações de poder que ascendem em cima disso. Então, a China, por exemplo, com uma imagem muito ruim por conta da origem da pandemia, por ter demorado a avisar. Os Estados Unidos também tendo uma atuação muito ruim e demorada para a crise, não por acaso estão com mais de 100 mil mortos, e tentando jogar uma responsabilidade para cima da China. Esse é um cenário contemporâneo que pode ser cobrado. Eu só acho difícil que cobre uma coisa relacionada, que seja crítica ao Brasil, porque isso o governo provavelmente ficaria muito incomodado com isso. Agora, com relação ao cenário internacional, tem milhões de coisas que podem ser cobradas, e aí não tem jeito. Aí eu fico muito tranquilo nessa área, que tem que ler notícia. Não tem jeito, tem que ler notícia, tem que se atualizar o tempo todo. Não tem jeito. Exatamente, e aí tem a grande pergunta. Antes da nossa live, eu fiz uma breve enquete para perguntar para os alunos por qual fonte eles estudam para as provas de concurso. Por jornais ou por professores. O professor está pau a pau, assim. E aí eu gostaria que você alertasse esse pessoal, porque existem fontes e fontes. Sim, existem sim. jornais e jornais, talvez. Existem professores e professores. Como você pode ajudar esse pessoal que está assistindo essa live e vai assistir depois no YouTube?
A gente está em tempos de fake news, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O que eu faço para manter atualizado, assim, minha profissão é manter atualizado, eu tenho que estar atualizado o tempo todo, é que eu tenho como se fosse um pool de jornais que eu entro todos os dias. Então, como meu interesse principal é por temas internacionais, eu entro absolutamente todos os dias. No New York Times, Le Monde, eu entro na Al Jazeera, em inglês, em árabe não, mas na Al Jazeera, em Sim. inglês, para saber sobre Ainda. coisas... Ainda. Sobre coisas do Oriente Médio, né? Então, a Al Jazeera me ajuda muito. O El País, leio a Folha. Agora, óbvio que, dependendo do concurso que a pessoa vai fazer, ela pode ter um outro grupo de jornais a serem acessados. Agora, Sim. recebi uma notícia aqui, quero saber se eu posso ler. Dá uma olhada, porque normalmente tem indícios assim, que são bastante claros de que tem uma fake news ali, né? Você não vê exatamente de onde que é a fonte, você tem notícias que são meio sensacionalistas e tal, dá para você dar uma filtrada. Agora, tem os jornais que você normalmente olha, quando você olha uma semana depois, aquilo se confirmou. Isso faz toda a Sim. diferença internacionalmente. Confie nos grandes jornais. A gente está no momento de desacreditar muito o jornalismo, mas assim, sem Demais. jornalismo não tem relações internacionais, sem jornalismo não tem diplomacia, sem jornalismo não tem informação. Você pode ter milhões de críticas ao jornalismo, mas faça críticas internas ao jornalismo, lendo o que o jornalista está escrevendo, porque é absolutamente fundamental. Então, eu continuo sendo um consumidor dos grandes portais de notícias. E, claro, aí eu uso Twitter e tal para ter acesso a coisas que os grandes jornais não pegam. Mas isso, para mim, é complementar. O meu beabá são os grandes jornais. Eu trabalho atualmente num site que é o Clipping CACD, que fez Sim. exatamente isso. Ele criou um site para compilar notícias. Depois acabou virando um curso também. Mas a função principal deles é: não se preocupe em correr atrás, assina um serviço apenas e você tem acesso a todas as notícias. Então, tem serviços que fazem isso. Pois é interessante isso também, Tanguy, porque tem muitos alunos meus de vários concursos, inclusive da área policial, cara. Sim. DEPEN, que saiu agora o edital, enfim. Muitas pessoas me perguntam, professora, por onde eu estudo para fazer minhas redações? Né? E Uhum. assim, eu não posso, às vezes, se eles forem para o clipe em CACD, eu gostaria que você também os tranquilizasse, né? Pudesse tranquilizá-los em relação a isso, porque, pessoal, existem. Se no seu, geralmente os editais do Sebrae, por exemplo, o Tanguy ou o FCC, eles trazem assim, mundo contemporâneo, É, relação, tudo, tipo podcast, que nem o edital de PI do CACD. Então, assim, o Clipping, ele também tem a linguagem acessível para o pessoal tem. de outras áreas? Tem. Na verdade, o Clipping tem inclusive projeto. Assim, o Clipping começou no CACD, né, no concurso para diplomacia. Mas atualmente tem inclusive áreas separadas para públicos diferentes, exatamente para selecionar melhores notícias. Então, tem notícias que podem ser importantes para um concurso da área policial que não é importante para o CACD. Então, eles fazem uma área separada. Então, o Clipping ajuda muito nisso. Agora, inclusive, estou lembrando aqui para concursos jurídicos também. A dica principal que eu tenho para dar para quem quer estudar questões de atualidade, que é necessário, é saber que não é como, por exemplo, estudar direito, ou como estudar política internacional, ou como estudar qualquer outra coisa, que você vai sentar e falar assim: eu vou passar a segunda e a terça-feira estudando somente isso. Não adianta. O estudo para atualidade, ele é um pouquinho por dia. E quando eu digo que é pouquinho mesmo, é 20 minutinhos por dia, 25 minutos, meia hora. Você lê aquela notícia, é até prazeroso, né? Vamos combinar que é gostoso, você tá lendo as notícias ali, mas não é para você passar, tem que estudar atualidade, vou estudar 5 horas de atualidade. Não vai adiantar, porque as notícias são muito dinâmicas, você tem que ter uma construção daquilo. Então, se ao longo de 6 meses você conseguir selecionar, reservar 15, 20, 25 minutinhos do seu dia, todos os dias, para ler aquilo ali, você vai estar bem informado, você vai ter condições de se manter atualizado. Inclusive de diferentes maneiras. Você pode ler o jornal, tem podcast. Eu mesmo tenho um podcast. Tem podcast diferente dos meus. Tem podcast que tenta pegar um panorama da semana. Eu tento fazer por assuntos pequenininhos, rápidos. Volta, tenta atualizar um pouquinho mais, mas a ideia é continuidade. Quanto mais continuidade, melhor. Perfeito, Tanguy. Olha as dicas valiosas aí do professor, gente, por favor. Sigam, estudem e se mantenham atualizados. E agora, voltando à crise epidemiológica, que é o primeiro viés da nossa live hoje, epidemiológica, depois vamos para a econômica, depois para a institucional, que é a mais delicada de hoje. Mas, Tanguy, voltando, eu creio que dessas 3 crises, essa primeira, a epidemiológica, ela atinge desde a tia que não quer saber de nada, tipo, não quero saber de falar de política. Tá, beleza, mas você vai precisar saber sobre a crise epidemiológica. Eu creio que
a relação entre a União, os estados e o município no combate à crise realmente está. Eu acho que vai, com certeza, vem tema de prova. Tem jurisprudência, tem decisões do STF importantíssimas quanto a isso também, mas a sua análise da crise e também os meios de informação para a crise epidemiológica, acho que isso vai ser fundamental nas provas. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vocês têm, a Globo News tem feito um excelente trabalho, né? Você está lá, mas quais aspectos principais, além dessa falta de informação clara, quais outras questões você poderia trazer para os alunos sobre isso? Eu diria que essa crise ela veio num momento, parece que foi escolhido para ser talvez um dos piores momentos para ela vir, né? Que é o momento no qual você tem menos diálogo entre instâncias. No plano internacional foi assim. Então, é o momento no qual tem menos diálogo entre a China, Estados Unidos, Rússia, ONU, ninguém se entende, ninguém quer se conversar, tem uma competição entre eles. E dentro do Brasil também, né? Quando a gente pensa num cenário mais vertical, né? A federação, os estados, os municípios, cada um puxando para um lado, me parece que a ruptura maior, né? A cisão maior está entre o governo federal e os estados. Então, a STF foi lá e deu a decisão de que quem decide sobre questões relacionadas à pandemia são os estados. Agora, tem uma série de pontos específicos aí, de pegadinhas que podem aparecer sobre como é que é normalmente. Foi o STF que decidiu, isso muda alguma coisa com relação ao que era normalmente, ou o STF apenas ratifica uma coisa que sempre foi dessa maneira? Agora, pensando do ponto de vista epidemiológico, isso agrava tudo, porque eu vejo aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, Sim. O governador diz que não pode sair de casa, as pessoas ficam em casa. Aí o presidente vai para a televisão e fala assim, tem que voltar à normalidade, aí todo mundo sai. E chega num determinado momento que ninguém sabe exatamente o que fazer. Ninguém sabe exatamente em que pé que a gente está. E aí, como é que você faz? Gente, vai para a imprensa. A imprensa está te dando lá todas as ferramentas para você conseguir fazer uma boa avaliação. Se você ouvir a imprensa e você ainda assim achar que está de boa e que dá para sair de casa, aí realmente o problema talvez não seja a imprensa, né? Talvez o problema seja uma questão de julgamento, porque as coisas não estão normais e a imprensa está dando dados o tempo todo com relação a isso. Ah, mas eu não acredito. Eu acho que a imprensa está mentindo. Procura outro canal, outra fonte para se informar, mas isso mostra bem que a gente tem uma dificuldade de conseguir ter acesso à informação também porque o poder público não consegue chegar num consenso com relação a isso, por conta de briga política. Infelizmente. E aí quem sofre é quem está lá na ponta, precisando realmente de acesso, enfim. E hoje, 15 de junho, pessoal, para piorar a situação epidemiológica, digamos, essa crise, aqui em Ceilândia, enfim, alguns hospitais estão acontecendo algumas pequenas invasões de pessoas querendo invadir para tirar foto, enfim. Como se não bastasse, não é, Tanguy? Assim, já tem a corrupção superfaturamento das compras no Rio. Tem o governo de São Paulo não dialogando com o governo federal, logo São Paulo. Tem aqui em Brasília, no DF, esses casos aí de invasão, que a mídia já está noticiando. Então, são crises dentro da crise epidemiológica, né? Esse caso das pessoas entrando para tirar foto e tal, isso é um sinal dos tempos. Assim, os tempos que a gente está vendo hoje, você lembra, você deve se lembrar disso também, das promessas todas, quando a internet chegar, todo mundo vai ter acesso à informação e as coisas vão ficar mais claras para todo mundo. E o que a gente percebeu é que em tempos de internet, muita informação, começa a ganhar muito politicamente quem semeia dúvida. Quando você abre o espaço para dúvida, você abre espaço para as pessoas começarem a questionar absolutamente tudo. A gente tem visto casos mais obtusos, né? Os casos mais bizarros, são as pessoas, por exemplo, duvidando que a Terra é redonda. Eu acredito que a maior parte das pessoas que defende isso não acredita realmente que a Terra é plana, né? Mas no momento que você semeia a dúvida, vai ter gente dizendo, pô, se tem gente duvidando que a Terra é redonda, que é a coisa talvez mais óbvia de todos, tem 8, 10 mil, 15 mil anos que todo mundo sabe disso, qualquer coisa, você pode duvidar de qualquer coisa. A mesma coisa acontece com o aquecimento global. Será que tem aquecimento global? Será que? E aí, no momento em que você tem politicamente uma vontade de duvidar que as pessoas realmente estão morrendo com Covid, que realmente os hospitais estão cheios, e poder dizer que isso é uma falácia, que é algo político, você incentiva as pessoas a irem lá para conferirem. Esse é um sinal de que a dúvida está sendo plantada com sucesso, né? O que é impressionante. Não basta você dar muita informação, essa informação o cara vai ter que ir lá verificar para ele realmente acreditar. Então, isso é um problema sério que eu sinceramente não sei como resolver. Eu acho que na década de 90 a gente tinha muita certeza de que mais informação
daria mais tranquilidade para as pessoas saberiam do que a gente está lidando e aparentemente não. As pessoas elas estão mais confusas ainda. Eu não digo mais informação, permita-me corrigi-lo. Não corrigi-lo, jamais. Mas, assim, acrescentar. Acho que agora o acesso ele está muito democratizado, né? Todo mundo tem... Todo mundo não. A maioria das pessoas, ou, sei lá, tem acesso a um celular e a um WhatsApp, enfim. E aí tem muito acesso, mas a informação em si... Perde qualidade. Ela não é, e pouca gente tem acesso à informação de qualidade. Quem tem grana para assinar o Globo News? Quem tem grana para ter acesso? Quem tem condição de estar aqui nesta live? Quem tem, tipo assim, então, eu acho que, e aí eu conversava comigo, meu diplomata, inclusive, não vou dizer o nome jamais, mas assim, a gente conversava sobre o que leva realmente as pessoas a agirem dessa forma. Será que é falta de valores, informação, educação básica? Às vezes não é. E nesse momento crítico em que até um juiz agora, aí, o doutor Rodrigo Assunção, que está nos assistindo, querido, até lembrou que não temos ministro da saúde no meio de tudo isso. Então, é uma crise, dentro da crise epidemiológica, falta liderança do SUS, e eu acho que vem tema de prova aí, entra aí, o que você acha? Sobre a estrutura tripartite do SUS, a ausência de liderança de um ministro da Saúde, toda essa informação ou não informação? Acho assim, uma área extremamente fértil, porque dá para tirar um monte de coisa, né? Dá para você falar sobre um monte de temas relacionados a questões jurídicas, à saúde, à crise em si, a condução da crise, a casos específicos, né? As exceções dessa crise toda. Acho que é um tema muito fértil para um monte de prova que tem por aí. Não para política internacional, né? Não entraria. Mas para vários outros concursos que cobram questões jurídicas, questões sanitárias, questões relacionadas à legislação, essa estrutura tripartite do SUS, que me parece que cai com alguma frequência, né? Eu acho que é o momento para a gente olhar para isso. Aí, de novo, né? Aquilo que a gente falou agora há pouquinho. Não tem jeito, você tem que ler notícias, você tem que se atualizar sobre o que está mudando nessa crise toda. Tem uma série de coisas que mudam, e me parece que as bancas pegam exatamente o que mudou recentemente para te cobrar, saber se você sabia como é que era antes e se você se ligou em como é que está agora. Em relação à política internacional, por exemplo, se o Brasil ele já é o segundo país, né, com o maior número de casos ou número de mortes, me corrija, por favor. Esses números me falham. Beleza. Isso. Então ele é o segundo. Aqui nós temos vários países fronteiriços. Nós somos protagonistas comerciais, enfim, políticos na América do Sul. Se somos o segundo, pode ser que esses países queiram ou mantenham as fronteiras fechadas com o Brasil, fronteiras econômicas, circulação de pessoas, e agora sim entramos mais na política internacional. É a crise epidemiológica impactando diretamente na relação do Brasil com os países fronteiriços. Nem falo dos Estados Unidos, estou falando aqui da América do Sul. O que é que você acha? Pois é, o que é triste nisso tudo, Sara, é que o Brasil é uma liderança natural da região. É óbvio que o Brasil é liderança, o Brasil é o maior país, maior população, maior economia, é o país mais visível internacionalmente e tudo. E o Brasil lutou muito para conseguir se colocar numa posição de ser uma liderança na prática, uma liderança de fato. Não apenas uma liderança natural, mas exercer um papel de liderança. E o Brasil, ao longo dos últimos 2, 3 anos, vem abrindo mão dessa posição de liderança. Tanto é que a gente tinha uma integração aqui, que era a Unasul, que foi criada pelo Brasil, foi o Brasil que foi o grande promotor, a primeira cúpula aconteceu no Brasil, o Brasil que foi, né, o grande motivador da criação de uma integração como essa, e o Brasil optou por sair dessa integração, sair de uma integração latino-americana, que também tinha o Brasil como protagonista, para entrar numa integração que foi liderada pelo Chile e pela Colômbia. É como se o Brasil saísse do seu grupinho de WhatsApp, que o Brasil criou e era administrador, o Brasil sai do próprio grupo para entrar no grupo do Chile e da Colômbia. O Brasil abre mão de uma função como essa. No momento em que você tem uma crise como essa no Brasil, a imagem brasileira fica ainda mais... fica pior ainda, né? Os outros países começam a olhar o Brasil e falam assim, cara, o Brasil não está tendo liderança doméstica, que dirá conseguir fazer uma liderança internacional forte. A gente sabe que nenhum país consegue fazer uma política externa boa se você tem uma quantidade de crise que se acumula domesticamente. O Brasil vem sendo um país que vem empilhando crise semanalmente. Até outro dia a gente olhava para o Chile e falava assim, nossa, que situação do Chile, né? De manifestações, pessoas pedindo uma constituinte, que de fato foi pedida. O Chile, nesse momento, se encontra muito mais estabilizado do que o Brasil. Então, de fato, esse é um problema. E essa é uma incógnita para o concurso da diplomacia. Afinal de contas,
O Ministério das Relações Exteriores endossa uma posição de o Brasil não ser o país que lidera, o Brasil ser um país que não precisa assumir tantas responsabilidades, que é muito custoso para o Brasil. Então, acho muito difícil que isso caia na prova. A prova do ano passado foi muito razoável. Ela não foi absolutamente pró-governo, mas ela evitou temas sensíveis. Eu acho que a banca, pelo menos da diplomacia, ou outras provas de atualidades de temas internacionais, podem evitar esses temas mais sensíveis, porque podem entrar, na verdade, bater de frente com a visão oficial do Brasil. Então a gente vai ter que pensar no passado, né? Porque Vai. agora a É. relação do Brasil com os países fronteiriços e o protagonismo do Brasil na América do Sul, ele está sendo, no mínimo, questionado. Mas, então, Política externa pessoal, brasileira, desculpa. Política externa brasileira, não, que é um não foi tema isso. tradicionalíssimo da prova, parou, assim, eles têm cobrado menos política externa brasileira atual, eles têm cobrado política externa brasileira histórica. Então tem caído política externa independente na década de 60, política externa do JK, né, política externa da década de 1980, né, relações do Brasil com a Argentina na década de 1980. Por quê? Porque não dá para falar só o momento atual, porque a gente está num momento de transição muito importante. E isso é importante que a gente tenha consciência, tá? O momento que a gente está vendo hoje não é um momento que, isso aí a gente vive a cada 10 anos, de ver uma coisa parecida. A gente tem visto realmente uma mudança de paradigma na maneira pela qual o Brasil se posiciona com relação à sociedade, aos seus poderes, à política internacional. Então, isso traz um impacto também nos concursos. O concurso tende a não mexer nesse momento atual, porque tende a melindrar, tende a ser negativo para o governo atual. Perfeito. E aí, numa redação, aí eu já penso mais no pessoal. Quando eu falo redação, pessoal, é dos outros concursos, mas é a prova discursiva de política internacional do CACD para diplomacia, beleza? Então, na discursiva, e aí pode vir, se talvez venha um tema, porque no texto dissertativo argumentativo, você tem que expor suas ideias. Isso. Principalmente se, e aí estamos no Brasil, não vamos falar da Rússia, principalmente se o tema for Brasil. Então, às vezes, Tanguy, até Enem, quem sabe, né? Atualidades pode cair em qualquer concurso que cobre atualidades ou UPI. Eles podem trazer, pedir, inclusive, para que o aluno discorra e traga, às vezes, argumentos favoráveis e contrários a isso. Eu tenho visto, às vezes, as bancas, por incrível que pareça, elas cobram alguns temas polêmicos, sim. Sim. Um dia a gente vai sentar, vou te mostrar uns temas interessantes, né, para além do CACD. Mas aí, pessoal, o professor Tanguy acabou de dizer e deu uma deixa para entrarmos na próxima crise, ou na outra crise dentro da outra, que é a crise institucional. De crise, né? Pois é. E aí, como ele falou, estamos vivendo um período de transição que não é um período trivial, que não é que acontece de tempos em tempos na política interna e externa do Brasil. E agora é a hora do Tanguy nos explicar que mudança de paradigma é esse, que mudança... Cara, tá difícil. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Então, assim, hoje é 15 de junho. Deixa o Tanguy falar. Hoje, 15 de junho. Tá, vamos começar pelo internacional e depois a gente puxa pro doméstico, pode ser? Então, o Brasil, ele sempre teve uma posição no plano internacional, né, nas relações internacionais, de ser um país que se beneficia muito pelo diálogo, pelo multilateralismo. Para não falar grego aqui, né? Multilateralismo é uma forma de tomada de decisão que basicamente envolve todo mundo. Você coloca todo mundo para discutir, todo mundo para dialogar. Então, é uma forma que você tem de diminuir a diferença de poder na hora de tomar uma decisão entre os países mais poderosos, os Estados Unidos, os países europeus, a Rússia, enfim, a China atualmente, e os países que têm menos poder. Sei lá, um Haiti da vida, que normalmente não teria poder nenhum, voz nenhuma. Se você tem multilateralismo, você dá uma chatada e todo mundo mais ou menos consegue ter voz. E o Brasil, como ele está no meio, o Brasil se beneficia porque ele consegue dialogar com todo mundo. Ele consegue dialogar com quem está mais acima e ele consegue dialogar com quem está mais abaixo. Só que o Brasil, ele, desde o ano passado, né, desde o início do ano passado, adotou uma outra postura relacionada à política externa, que é uma postura de alinhamento completo aos Estados Unidos. No momento no qual os Estados Unidos assumem um posicionamento que é de crítica ao multilateralismo. Por quê? Porque desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos optaram por sustentar o sistema multilateral. Deixa que eu seguro, deixa que eu pode montar o sistema multilateral nas minhas costas. Então isso traz uma série de custos, claro que traz. Basta a gente ver, né? Os Estados Unidos são culpados por tudo. Qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, a gente sempre coloca a culpa nos Estados Unidos. Gerações e mais gerações fizeram isso. Mas eles têm grandes vantagens com isso também. É muito positivo para eles assumirem isso também. Só que a globalização está em crise.
A globalização está em crise, está no momento no qual quem se beneficia mais pela globalização é a China e não os Estados Unidos. Você tem uma perda de poder de compra, você teve um aumento do desemprego nos Estados Unidos, a partir da crise de 2008, por exemplo, você começa a ter uma série de dificuldades. E o Trump é eleito em 2016 exatamente com um discurso contrário ao multilateralismo. Observando bem, os Estados Unidos reclamaram do multilateralismo é porque eles sustentavam o multilateralismo. E aí o Brasil embarca numa crítica ao mesmo multilateralismo quando o Brasil não sustentava o multilateralismo, não tinha grandes custos com ele, e na verdade era beneficiado por esse multilateralismo. Então o Brasil assume uma posição de ser crítico à ONU, à OMS, a instâncias que falam sobre direitos humanos, a tudo que é chamado de um grande comunismo internacional, então tudo é comunismo, né? A imprensa é comunista, as organizações são comunistas, os outros países são comunistas, de modo que hoje, Sara, se a gente for pensar quem é, assim, a quem que o Brasil se reporta, com quem que o Brasil fala na sua política externa atualmente, são basicamente os Estados Unidos. A gente não tem grande diálogo com mais ninguém. Tirando os Estados Unidos, tem Israel, Polônia, Hungria, quem mais? Tenta lembrar aí, quem mais que fala assim, esse aqui é um grande parceiro do Brasil. A gente não tem. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, a China é a maior investidora do Brasil. Há momentos de aproximação, mas há momentos de crítica também. Tem o Weintraub, por exemplo, que a gente não sabe nem se vai chegar até amanhã no poder, no Ministério da Educação. Pois é. Mas ele, assim, ele estremeceu muitas relações com a China e não teve qualquer tipo de retratação, ou de volta atrás, ou de alguma forma de tentar consertar isso por parte do resto do governo. Então, a política externa do Brasil hoje, ela está, pela primeira vez em muito, muito tempo, restrita a fazer política externa com um único país, o que não é benéfico para o Brasil, dada a sua posição internacional. E como é que se reflete domesticamente, né? Qual é a face doméstica disso? A gente tem um governo que está no poder atualmente que é crítico, na verdade, não apenas a tudo que estava estabelecido internacionalmente, mas também a toda a estrutura doméstica, a estrutura dos partidos, sempre as críticas de que aquilo era um antro de corrupção, que você tinha problemas estruturais. Então, é daí que decorrem as críticas que a gente faz, por exemplo, né, que existem atualmente com relação aos poderes, né? Então, o executivo criticar o legislativo e o judiciário, você cria, portanto, uma tensão entre os poderes, exatamente por acreditar que aceitar o arranjo de poderes que foi definido lá em 1988, né, na Constituição, e com o equilíbrio entre os poderes, é apenas abaixar a cabeça para um sistema podre que prejudicou o Brasil ao longo de muito tempo. Só que você joga fora o bebê, na verdade, a água do banho com o bebê dentro, né? Você joga fora toda uma estrutura que era necessária e que, aliás, o Brasil lutou muito para conseguir ter. E eu acho que você falou, trouxe a nossa Carta Cidadã de 88, e até isso, o sistema presidencialista ele está sendo questionado, né? Alguns cientistas políticos eles estão trazendo a possibilidade de um possível parlamentarismo para o terceiro impeachment da nossa tão jovem democracia, né? Enfim, talvez um parlamentarismo, e o que eu percebo é o que eu tenho assistido alguns debates, graças a Deus por lives como essa nossa, que trazem também a atenção maior do judiciário com o executivo federal sempre, né? STF e o Planalto. E ali no meio o Maia e o Alcolumbre. É como se o legislativo estivesse ali segurando as pontas entre a tensão maior que é entre o STF e o chefe do executivo e os seus ministros. E aí, algum palpite de como a gente não sabe como vai ser, como essa crise vai se desenrolar? Creio que sim, o Weintraub vai ser demitido, é o que está, muito provavelmente é o que vai acontecer. Mas tudo bem, sai o Weintraub e aí. A tendência realmente é como os cientistas políticos estão confirmando de que o Executivo Federal ele vai para o centrão e ele vai se socorrer no Legislativo? Pois Sara, eu posso devolver a pergunta? Então, assim, você não acha que... Ei, quem dá aula é você! Não, então, mas olha só. Você não acha que a gente já... Assim, o Brasil já tem um sistema que é relações parlamentarista, né? Porque, assim, tirar o presidente, dá para tirar. O impeachment que teve com o Collor e com a Dilma não pode ser considerado um voto de desconfiança. Porque a ideia de você ter um sistema presidencialista é que você tem alguém que vai cumprir um mandato de 4 anos e que crises terão que ser resolvidas durante aqueles 4 anos. Só que aí você teve o impeachment em 92 e na época foi visto assim, pô, legal, isso aqui é um símbolo de maturidade, né? Você tem um presidente que era impopular, trazia instabilidade e tal, ele foi impeachmentado e não sofreu um golpe. Legal. Aí com a Dilma acontece de novo. E agora com o Bolsonaro a gente já começa a falar assim, pô, de repente um impeachment. Então,
já está meio à mão, como se fosse quase que um voto de desconfiança. Assim, de repente tira o presidente dessa maneira. E a maneira que o Hum. presidente tem de se resguardar é basicamente recorrendo ao fisiologismo. Tá? Então, eu não sei se a gente já está num sistema que é um parlamentarismo transvestido de parlamentarismo, né? Um presidencialismo disfarçado, enfim, mas com matizes parlamentaristas. Eu não sei o que você acha. Pois é, eu acredito que assim, ele tá bem, ainda existe um véu muito evidente, é muito claro que é um véu claro, enfim. Eu acho que está tudo muito obscuro, porque ainda há uma tensão muito grande entre o executivo e o judiciário. Se tivéssemos realmente um presidente como o Temer, por exemplo, que era mais, né, dialogava melhor com o legislativo ali, evitou 2 impeachments, enfim. Creio que não, porque existe essa tensão muito grande. E num parlamentarismo né, travestido, não sei o nome que você usou, mas assim, eu acho que essa tensão não seria tão grande. E outra questão que você falou, pode ser que já estejamos em um parlamentarismo. Eu ouvi também esses dias, pode ser que já estejamos com um governo militar, assim, são muitos Sim. militares, né, e que agora está voltando um pouco mais a atuação mais cívico do que militar. O que é que você acha? É verdade. Na verdade, a gente tem que pensar o que, que é. Porque, assim, quando a gente fala sobre o regime militar, a gente está falando sobre um regime de exceção, né? Então, você tinha uma série de exceções constitucionais, você tinha uma série de restrições à liberdade de expressão e tudo. Então, a preocupação que a gente tem sempre é ter um regime que suspenda garantias. É para isso que a gente tem que olhar. Eu acho que não para a quantidade de militares que tem no poder. A gente não costuma considerar, por exemplo, que o governo Dutra foi um governo militar. Era um militar que estava no poder, mas não era um governo militar. É uma coisa a gente falar sobre o governo Eisenhower nos Estados Unidos, né? Ele era um militar, mas não era um governo militar. Então, eu acho que o Uhum. ponto para o qual a gente tem que olhar não é esse. Não é se tem muitos militares no poder, porque tem militares que são extremamente bons no que fazem, são eficientes, são inteligentes, estudiosos, que são muito capazes de Super. fazer aquilo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre o momento no qual militares se valem da sua posição de força, do seu acesso às armas, né, da sua posição na sociedade, para subverter determinadas garantias que foram obtidas a duríssimas penas, depois de 21 anos de, aí sim, ditadura militar, e que a gente conseguiu, você já falou sobre a Constituição de 88, Constituição Cidadã, Uhum. que tem esse nome não é por acaso, é para garantir cidadania. No momento em que os Uhum. militares começam a subverter isso, aí é que a gente tem que se preocupar. Eu acho que a quantidade de militares no poder ela é um indício que a gente pode estar chegando num ponto perigoso, mas não é somente isso que deve preocupar a gente. Não é somente isso, mas existem mais, assim, Sim. qual então seria a maior preocupação hoje, 15 de junho, considerando o curto prazo para trás e o curto prazo para frente, considerando que estamos numa pandemia sem o ministro da Saúde, sem diálogo, enfim, já falamos dessa crise. Qual seria então a maior preocupação, Tanguy, na sua visão A minha maior preocupação é que institucional? é que o executivo brasileiro, nesse momento, tenta quebrar os checks and balances. Como é que chama isso em português? Checks and balances, freio e Freios e contrapeso. contrapesos. Freios e Contrapeso. contrapesos. Isso. Dos poderes brasileiros. Essa é a minha maior preocupação. Que você tem um determinado trâmite a ser buscado para que um poder controle o outro. No momento em que um desses poderes se insurge e não aceita ser controlado pelos demais, isso gera um problema que quebra a engrenagem toda. É o momento no qual você tem, por exemplo, um executivo que endossa manifestações a favor do fechamento do Supremo. E isso não é a questão de, mas eu não gosto do Supremo. Mas é exatamente quando você não gosta do Supremo que você demonstra a sua capacidade de ser um democrata e acreditar que, muito embora você não goste dele, ou você não goste do Senado, ou você não goste do Congresso, que ele é necessário para manter um determinado equilíbrio. Então, a minha maior preocupação nesse momento é essa: você ter um executivo que cansou de brincar de ciranda democrática, que você tem três poderes que têm que se, basicamente, um controlar o outro, e é isso mesmo. Governar em democracia é mais difícil, é uma pena, mas é mais difícil. E assim, ainda bem que é mais difícil. Ainda bem que é mais difícil, e considerando que o Brasil ele é a liderança na América do Sul, e o que acontece aqui pode ser uma faísca muito interessante para os outros países. Também pensando não só aqui, mas pensando nos coleguinhas que estão ao nosso redor. Né? Eu fico imaginando como a Argentina, Chile, está nos observando agora nesse momento, está todo mundo esperando o que vai acontecer.
eu creio que o Weintraub vai ser demitido, e eu acho que o Executivo Federal vai recuar um pouco, vai dialogar, mas já está dialogando com o Centrão do Legislativo para evitar um possível impeachment lá. Pode ter uma ação penal no STF, mas isso também não acho que vai acontecer pelo Aras. Então, assim, existe essa preocupação que o professor Tanguy está trazendo, muito evidente e clara, mas, assim, isso imaginando uma redação, você tem que explicar sobre os três poderes que estão lá, a separação dos poderes, que é cláusula pétrea na Constituição. Você tem que discorrer sobre isso. E está tudo muito... Tá tudo muito frágil agora. Mas já entrando agora na crise econômica, meu Deus. PIB recuando, PIB mundial cada vez mais em contração, Bolsa de Valores derretendo, depois melhorando um pouco. E as relações comerciais do Brasil, continua a China liderando, óbvio, né, Tanguy? Mas como o Brasil vai sofrer aí, o Guedes deve estar muito preocupado com essa situação. Então, Sara, o Brasil tem um problema sério porque a gente é um país periférico que não consegue crescer, né? Já tem muito tempo que o Brasil não cresce muito, assim, durante algum tempo. A gente olha para a China, por exemplo, a China até outro dia estava crescendo 11%, 9%, 10%. E atualmente a China, nos últimos anos, estava decepcionadíssima por crescer 6,5%, 7%. Para a China é uma derrota, assim. Isso é um negócio que, caramba, apenas 7%. A Índia está crescendo todo ano a 7,5%, 8%. E o Brasil, quando consegue crescer, cresce 2%. E aí, se a gente for pegar de 2016 para cá, a gente teve anos de retração, aí consegue um crescimentozinho de 1%, né, que foi o ano passado, por exemplo, cresceu 1 e pouco por cento, 1,3%. Esse ano agora a gente estava soltando fogos de artifício porque ia crescer de novo 1%, 1 e pouquinho por cento. Então, isso vai ser um problema grave para o Brasil, porque a China foi a primeira retração da sua economia num trimestre desde 1976. Desde 1976, a primeira vez. Caraca. E ela vai se recuperar muito rápido. Vai sofrer, vai perder emprego, mas vai se recuperar muito rápido. A Índia também vai se recuperar muito rápido. Os Estados Unidos, por exemplo, eu estava falando outro dia, né, o grande comentário era que os Estados Unidos tinham perdido 40 milhões de empregos muito rapidamente. Eles já conseguiram criar, não sei, talvez um terço disso já foram recriados de novo, sem a pandemia ter acabado. O problema do Brasil é que a gente tem uma estrutura que não consegue fazer a gente crescer, de modo que é como se a gente tivesse, nos últimos anos, subindo a ladeira para ver se conseguia chegar em algum ponto minimamente aceitável e bateu um vento e derrubou a gente tudo de novo. Agora é como se a gente começasse tudo do zero. E o Brasil é um país que faz pouco comércio internacional. O que a gente vê é que os países que mais crescem são os países que mais fazem comércio. A China é disparado, faz mais comércio no mundo. A Índia é um país que faz muito comércio. Era um país extremamente fechado outro dia. Hoje é um país que faz muito comércio. O Brasil responde por menos de 1% do comércio mundial. 1%. Às vezes eu vejo dados, por exemplo, falam assim, o déficit dos Estados Unidos com a China é de 420 bilhões de dólares. 420 bilhões de dólares só o déficit americano com os Estados Unidos. Então, e aí eu lembro que o comércio do Brasil... Não, americano com a China. Americano com a China, isso. Os Estados Unidos com a China. Então significa Sim. que os Estados Unidos compram 420 bilhões a mais do que vendem para a China. Só entre os dois. 420 bilhões, Sara, é mais ou menos o comércio que o Brasil faz com o mundo inteiro, somando importação e exportação. O Brasil faz muito pouco comércio. Então isso faz com que o Brasil tenha uma dificuldade muito grande. E uma frase que eu vi outro dia que me chamou muita atenção é que o Brasil é um país que aparentemente vai ficar velho antes de ficar rico. Porque a população está envelhecendo, daqui a pouco a população vai começar a decrescer e a gente não conseguiu ter aquele crescimento econômico que era prometido, que se esperava de um país periférico como o Brasil. E agora, Tanguy, veio a pandemia, ainda continuamos no protagonismo econômico da América do Sul, porque eu gosto muito de pensar sempre aqui, mas assim, você fala, a gente pensa em BRICS, aí olha Índia, China, aí começa a ficar assim com mais vergonha, então nem fala muito de BRICS, nem de nada. Aqui mesmo na América do Sul, então tá, estamos ferrados, estamos muito ferrados. Não, mas olha só. Qual será a saída para isso? É porque assim, a gente está muito ferrado quando a gente olha para o que se esperava do Brasil. Ninguém espera que o Chile vai se tornar uma grande economia mundial. Sim. Ninguém espera isso da Bolívia. Ninguém espera isso da Colômbia, assim, da Venezuela. A gente não espera isso. Do Brasil a gente espera. Qual o problema? Que o Brasil ele teve, durante a ditadura militar, uma imagem muito ruim, muito negativa, de modo que ninguém queria investir no Brasil, ninguém queria fazer comércio com o Brasil. O Brasil era um país protecionista, visto como um país meio trapaceiro, assumiu os compromissos e não cumpria aquilo que
né, aquilo que acordava. E aí a gente passou 20 anos tentando melhorar nossa imagem. Então, na década de 90, controlou a inflação, começou a respeitar direitos humanos, começou a negociar meio ambiente, começou a, de fato, se inserir no plano internacional. E aí todo mundo começa a olhar o Brasil e fala assim, pô, agora eu acho que o Brasil dá para investir, dá para fazer comércio. E a gente tem os anos 2000 que são talvez um dos melhores momentos da inserção internacional do Brasil. A gente tem o superboom das commodities, tem muito dinheiro rolando, o Brasil se insere nos BRICS, e o Brasil se torna, portanto, daqueles países que todo mundo olha. Todo mundo quer falar com o Brasil, todo mundo quer dialogar com o Brasil. E vem uma pandemia como essa, que não é a pandemia, mas é a resposta que o Brasil dá à pandemia, que coloca, Sara, aqui eu tenho até medo de falar isso, mas a imagem que o Brasil projeta no mundo hoje não é tão diferente assim da imagem que a gente tem, sei lá, das Filipinas. Um governo que, né, visto um governo meio absurdo, um governo que não respeita as regras, um governo que está sempre louvando a violação de direitos humanos. Isso a gente pode falar assim, isso é uma besteira. Não, isso internacionalmente é muito importante. Assim, falar que isso é uma besteira já é uma atrocidade, mas internacionalmente isso já é muitíssimo valorizado. No momento em que o Brasil se torna um país que não observa esse tipo de coisa, a imagem brasileira mingua. E eu fico pensando quanto tempo a gente demora para recuperar a credibilidade brasileira, para recuperar a capacidade de investimento, para recuperar uma boa imagem no plano internacional, para voltar a dialogar. Porque nesse momento a gente está perdendo essa capacidade. E aí demora mais ainda. Se já é difícil se recuperar, com todo o PIB mundial se contraindo cada vez mais, a crise econômica talvez seja a maior, né? Aí as consequências econômicas de tudo isso só poderemos falar daqui a um tempo, exatamente, com números, né? E agora não dá, a gente está no meio do furacão. A gente pode falar, sim, sobre a crise epidemiológica, institucional, com mais certeza, mas o professor Tanguy já nos traz já escrevam aí, fiquem de olho em como o Brasil está reagindo. E aí, o Brasil na ONU, né, a posição do Brasil em relação aos organismos multilaterais, isso também repercute na nossa economia. Então, não é balela, né, Tanguy, como muita gente pensa, não, deixa o presidente falar besteira. Não, acho que não é bem assim, né? Porque, assim, tem uma visão um pouco cínica da coisa que diz assim, mas os investidores não querem saber disso, eles querem saber se vão ganhar dinheiro. Sim, claro, o investidor, quando ele está colocando dinheiro, ele vai colocar dinheiro em ditadura. Ele não quer nem saber porque, na verdade, Arábia Saudita. É uma transação econômica. Qual é a questão? Quando eu coloco dinheiro na Arábia Saudita, eu sei que eu vou ter retorno, porque a Arábia Saudita está baseada em petróleo. Petróleo vai ter ao longo dos próximos, sei lá, quantos mil anos. Tem muito petróleo. Dá para muitos mil anos, só para o pessoal não notar literalmente, tá? Durante muito tempo, que foi uma hipérbole. Tá? O professor Tanguy falou que durante 1000 anos vai ter... Não foi isso que eu disse. Mas, assim, durante muito tempo vai... Igual a mim. Só um parênteses, tá igual. Gente, quando eu comecei essa live, eu tava pensando nos 80 mil casos no Rio. E que eu tava vendo vários números, né? Aí vi 800 mil, 80 mil mortes. Não, gente, calma, eu confundi, tá? Depois o professor Tanguy resolveu. Beleza, bora. Agora, da onde vem a força econômica do Brasil? Da sua capacidade de manter uma determinada política econômica, credibilidade durante algum tempo. Então, o fato de o investidor eventualmente tirar o dinheiro do Brasil, não querer colocar dinheiro no Brasil, não é que agora a gente está fazendo besteiras econômicas, mas é acreditar que o nível de instabilidade no qual o Brasil vai entrar pode gerar consequências econômicas lá na frente. Economia é sobre expectativa. Se eu espero que vai ficar tudo bem, eu coloco o dinheiro. Se eu espero que vai dar algum problema, eu tiro o dinheiro. Na Arábia Saudita, por que eu coloco dinheiro na Arábia Saudita? Porque eu já sei que a situação aquela mesmo não vai mudar. Porque eu tenho uma monarquia estabelecida desde 1932, apoiada nas grandes potências do mundo e vai continuar. Eu posso colocar dinheiro à vontade na Arábia Saudita, que não vai acontecer nada. O dinheiro vai continuar lá. Agora, eu tenho a garantia de que o Brasil vai se manter estável durante algum tempo. Eu tenho minhas dificuldades de conseguir imaginar uma coisa como essa. Então, é isso que pode gerar dificuldades econômicas. Não só o investidor externo, pessoal, mas lembrando que no ano passado a classe média migrou, assim, foi o maior ano da Ibovespa, da Bolsa, em pessoas físicas na Bolsa, né? Eu, inclusive, uma delas, perdi muita coisa, mas enfim, não me arrependo, acho que tudo é aprendizado. E ter a noção do cenário político e institucional é fundamental para você ter ideia da incerteza ou não institucional do Brasil. E sim, Tanguy, estamos vivendo essa incerteza de hoje, 15 de junho, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Imagina para o investidor interno também, que tem seu dinheirinho ali, sua graninha, um pouco que seja, vai colocar na renda variável. É muito complicado
essas análises. Agora vamos falar do auxílio emergencial, agora vamos falar de pessoas que nem sequer podem pensar em bolsa, só quer saber em ter o que comer minimamente. Essa população brasileira vai ser, com toda certeza, mais afetada, concorda? Concordo, não, sem dúvida nenhuma. São pessoas que têm uma capacidade muito menor, por exemplo, de trabalhar de casa, são pessoas que vão estar mais expostas, são pessoas que, assim, uma coisa que é importante quando a gente olha para a curva de contaminação no Brasil é que ela continua crescendo. Uma curva curiosa, né, aqui no Brasil, porque ela cresce devagar, mas cresce sempre, né? Nos outros países ela cresceu muito rápido, estabilizou e desceu. No Brasil ainda está se interiorizando. Então, é uma doença que ainda está chegando nos lugares mais pobres. E que, assim, as pessoas que ficaram em casa durante muito tempo já estão passando dificuldades e, portanto, já terão a necessidade de sair. Então, sim, são pessoas que vão ser muito prejudicadas e eu temo muito pela quantidade de óbitos que a gente pode ter nos lugares mais no interior, Sara. Eu acho que pode ser bem preocupante, pode acontecer, porque nisso a desigualdade social ela impacta também, né? A desigualdade social acaba fazendo com que pessoas com mais alto grau de instrução, de poder aquisitivo, possam trabalhar mais de casa, né? Isso, enfim, acaba trazendo uma diferença bastante grande entre as classes ricas e pobres. Sim, com certeza. E até vi agora uma aluna falando, né? Poxa, imagina o concurseiro ouvindo tudo isso, né? Todas essas verdades que o professor Tanguy e eu estamos trazendo aqui. Pessoal, assim, eu sempre sou muito, muito franca em mostrar, vai ter concurso do Senado? Olha, não sei. As bancas estão se movimentando. Mas, assim, a gente precisa também analisar a incerteza que estamos vivendo. Não significa que vai acabar concurso, não significa que vai acabar nada disso, né? Então, assim, é importante também trazer a verdade à tona. Às vezes a verdade dói, às vezes pensar na crise é muito complicado, né, Tanguy? É um papel aqui, é um papel não muito popular o que estamos fazendo aqui, né? Não, mas é necessário porque é importante que a gente consiga, por exemplo, ler as notícias e conseguir dar a real dimensão para as coisas. E conseguir, inclusive, valorizar quando tiver boas notícias. Porque, assim, se a gente for pegar o perfil econômico dos países, normalmente quando você tem um período de grande queda econômica, você tem um período de recuperação grande também. O que eu disse o Brasil não vai crescer acima do que cresceria. Mas agora, o ano que vem, provavelmente, vai ter um primeiro semestre complicado, mas vai crescer economicamente depois. Quando cresce economicamente, volta investimento. Ainda mais porque a gente sabe que o Brasil, por exemplo, ele consegue crescer economicamente puxado pelo investimento do Estado. Quando o Estado investe mais, ele faz concurso, porque ele contrata. Então, não acho que os concursos vão ser definitivamente prejudicados. Eu acho que talvez tenha um outro sobressalto, um outro adiamento. É o caso do CACD, por exemplo. Talvez já tivesse acontecido. Vai ser adiado, mas vai ter esse ano agora. Já tem banco, como você falou nisso da live de hoje. Então, não é para entrar em desespero. Agora, tá tudo parado. Os concursos também. Quando voltar, vai voltar tudo também. Então, assim, o que as pessoas têm que fazer é diminuir a ansiedade e estudar. Estudar e encarar essa realidade. Eu sempre falo, eu fiz uma live esses dias com o Fernando Mesquita no YouTube dele, é um entusiasta também do ensino como nós, e tá muito material gratuito, como eu estou fazendo aqui no Insta. E, Tanguy, eu falei para o pessoal, olha, a diferença entre quem vai pegar esse momento de pandemia e usar, se tiver o mínimo acesso à internet, já é privilegiado, corre atrás dos materiais gratuitos aí, já é um alívio. Mas aí, exatamente agora, vai diferenciar o aluno que vai se afundar no pessimismo, vai se afundar na ansiedade, não é, Tanguy? Ou vai aproveitar esse momento. Eu e Tanguy estamos falando até agora das crises. E agora vamos terminar com alento aí pro pessoal, Tanguy. Não, então, e isso não é apenas para a pessoa que faz concurso, né? Se a pessoa ela é empreendedora, se a pessoa está procurando emprego, se a pessoa está qualquer coisa e ela entrar no pessimismo, ela vai ter dificuldades posteriormente. A pessoa faz concurso, o trabalho dela é estudar para concurso, ela tem também que manter uma motivação, porque vai ter concurso depois. Eles podem me cobrar, se quiser botar no Instagram aí depois, vai ter concurso. É claro que vai ter concurso, é óbvio que vai ter concurso, né? Pode me cobrar depois. Ninguém falou que vai ter concurso, aí não teve, aí você me cobra, mas é óbvio que vai ter concurso, só que tem que estar preparado, tem que estudar. E claro, como a gente está passando por mudanças muito severas, essas mudanças severas vão ser cobradas. Claro que vão ser. Daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, é claro que essas mudanças todas vão ser cobradas. Então, o que a pessoa tem que fazer? Continuar estudando de forma programática, aquilo que tem que estudar mesmo, e se manter atualizado com o que está acontecendo, porque existe uma chance gigantesca disso tudo aparecer nos concursos daqui para frente. Com certeza, Tanguy. Olha, 9h27, temos
5 minutinhos exatamente. Eu gostaria que você falasse um pouco, Tanguy, sobre sua relação entre estar na Globo News, ser professor de política internacional no Clipping e também criar o podcast. Você já sabe que você é amante da educação, né, de passar conhecimento para os alunos. Como você lida quando as pessoas, principalmente os alunos, têm um certo preconceito, digamos assim, entre jornalista e, que não é o seu caso, você é comentarista, mas assim, uma coisa é ver o Tanguy comentando na Globo News, outra coisa é o Tanguy dando aula com dados e tudo mais. Como é que você lida, como é que você passeia entre esses dois mundos? Então, Sara, eu acho que eu considero que nem um passeio. Na verdade, é a mesma coisa que eu faço, que é tentar passar a informação de forma rápida e inteligível. Sobre qualquer coisa, a gente pode falar durante, dependendo do seu nível de preparo, você pode falar ao longo de 1 hora, ao longo de 6 horas, ao longo de um semestre de faculdade. É claro que dá. Só que a premissa da qual parto, então o espaço que eu tento ocupar se a pessoa ela tem apenas 10 minutos para conseguir saber sobre alguma coisa, se a pessoa tem 5 minutos para saber sobre alguma coisa, o que ela precisa saber? Então, essa premissa que eu parto quando eu falo na Globo News, porque eu tenho, às vezes, 30 segundos para falar sobre alguma coisa. Eu tenho que conseguir selecionar aquilo que é o mais importante. Daquilo ali, portanto, eu entrego mais chegado. É o que eu faço no meu podcast. E nas aulas eu tento fazer isso também, sabendo que eu tenho um pouco mais de tempo, que eu tenho um foco específico. Tanto nas aulas da graduação, quanto nas aulas para o Clipping CACD. Mas eu acho que tudo pode ser explicado com o tempo que você tiver, conseguindo selecionar aquilo que é necessário. Então, nesse sentido, eu acho que o papel que o professor tem, e a maior parte dos professores assume isso muito bem, é um papel de informador. É alguém que informa sobre a realidade. E essa informação ela tem que se adaptar ao tempo, sejam 30 segundos, 5 minutinhos ou 2 horas. Perfeito. E ter muito cuidado também, Tanguy, que estamos vivendo em tempos realmente de ódio, de intolerância. Isso, né, achei que era balela, mas não é. Né? Qualquer coisa qualquer post que eu ponho no story, minimamente que façam as pessoas pensarem, eu já recebo, às vezes, algumas mensagens de ódio e tal. Então, assim, é complicado até para o professor como passar e fazer as pessoas terem um senso crítico. E eu penso muito assim, não apenas no CACD, mas em outros concursos. É um desafio, não é? É um desafio diário de como levar informação e nesse momento que estamos vivendo. É um desafio, Sara, mas eu optei. Eu tomei uma decisão que foi de não mudar aquilo que eu falaria porque vai ter discurso de ódio, vai ter gente me xingando, porque tem mesmo. Tá? Isso aí tem e não tem jeito. Mas agora, a partir do momento em que eu pego uma determinada informação que eu deveria passar, que eu acho relevante, que eu acho importante, que está lá, a informação está correta, e eu deixo de passar aquela informação porque tem gente que vai me xingar dizendo que eu sou isso ou aquilo, eu estou me esquivando do meu papel de educador e de comunicador. Eu tenho que fazer isso. Essa informação ela tem que ser dada em diferentes cenários. Então, assim, coisas mais polêmicas a gente tenta, às vezes, se resguardar um pouquinho mais, ou coisas que não tem necessidade. Agora, em aula, por exemplo, eu jamais deixaria de falar alguma coisa porque vai ter um aluno que vai me olhar torto, porque falou assim, o Tanguy falou isso porque ele tem uma determinada visão sobre alguma coisa. Isso não pode acontecer. Não posso fazer isso. Perfeito! Nossa, eu vou levar isso para a vida. Você é professor de todo mundo e meu também, sempre foi, sempre vai ser. E eu já tenho que ir me despedindo. Eu quero que você dê suas considerações finais, se puder. Mas eu te agradeço do fundo do meu coração. Um beijo. Espero te ver em breve, poder dar um abraço e agradecer por tudo isso pessoalmente. Eu queria te agradecer, Sara, porque não apenas por estar aqui, que para mim é uma honra estar aqui, mas pelas lives que você tem feito, né? Assisti a live que você fez com o Ramon, que aliás, não via há muito tempo. Foi ótima também. Então, assim, um trabalho de divulgação, de como se faz concurso, dos temas dos concursos. A gente falou recentemente, né, que a gente é quase conterrâneo, você é paraibano, minha família é da Paraíba também. Então, assim, é um prazer falar com alguém com sotaque tão familiar para mim. Minha família é de Souza, na Paraíba, lá no sertão da Paraíba. Meu Deus, minha família é de Uiraúna, que é a 30 quilômetros de Souza. Então, minha família é de Souza e São José da Lagoa Tapada. Então, é tudo ali pertinho. Então, um prazer, continue, porque realmente é bom demais, eu te acompanho sempre que eu posso. Gratidão. Quarta vai ter com o Hugo Lins, diplomata em Londres. Também vai trazer... exato. Ele falou, o Tanguy é meu professor e tal. O pessoal gostando muito aí. Todo mundo já conhece o Tanguy. Agora os meus alunos de atualidades também dos outros concursos vão acompanhar o professor Tanguy e já vai acabar a nossa live. Beijo, querido. Gratidão. Beijo, Sara. Beijo. Tchau, tchau.